O papo hoje é Sales and Marketing, uma área muito procurada por brasileiros que desejam vir para o Canadá. E hoje nós vamos ter a presença aqui de um profissional que trabalhava com essa área tanto no Brasil quanto veio fazer um curso aqui no Canadá para se aprimorar no país, né, nas necessidades específicas do país, né, e nós ainda vamos ter a presença de uma representante da ILAC, que é uma das melhores escolas aqui do Canadá, quando o assunto é estudar e trabalhar, principalmente na área de Sales Marketing. Nós vamos falar do curso, vamos mostrar a estrutura e também incluindo valores desse programa para que você saiba, né, como é que o quanto você precisa investir para vir fazer esse curso e entrar nessa área aqui no Canadá. Então, estou aqui com o meu querido Felipe, com a minha querida Manu. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo, graças a Deus. Tudo com você? bom. Prazer estar aqui, né, com o expert em Canadá também. Só tem expert aqui hoje, que bom, né? Então cada um vai falar da sua caixinha e da sua especialidade para deixar todo mundo bem informado, né? Isso é legal, você buscar informação de qualidade é sempre muito importante, né? Internet é muito bom, né, gente? Mas a gente vê muita besteira por aí, né? Com certeza. Com certeza. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos se apresentar, grande Felipe. Se apresente, meu querido. O Felipe está aqui no Canadá desde 2018, dá uma breve... né? Fale para o mundo. Um pouquinho sobre mim, né? Isso aí. Bom, eu sou o Felipe, eu sou do interior de São Paulo. Eu vim para o Canadá em 2018, eu vim para fazer um curso. Bem breve, eu sou formado em publicidade e propaganda no Brasil. E com uma certa dificuldade de emprego, eu falei, vou explorar o mundo, né? Por que não? E aí acabei vindo para o Canadá, vim para fazer um curso aqui, descobri a ILAC no meio do processo. Fui fazer o curso de Sales and Marketing, que é o que a gente vai falar sobre hoje. E fui ficando, consegui um emprego na ILAC e estamos aí até hoje, mas a gente entra mais em detalhes durante a conversa aí. Só uma breve explicação. Isso aí. A nossa querida linda Manu, né, que representa a ILAC. A ILAC é uma das melhores escolas aqui do Canadá, né, detentora de diversos prêmios, né, de qualidade, né. Manu, tudo tranquilo com você? Obrigado aqui por estar aqui com a gente no nosso bate-papo, né? Oh, meu querido, o prazer é meu, é sempre muito bom fazer essa troca aí com o Chico, né, e toda a equipe da 3RA, parceria aí de longa data com a ILAC. Gente, eu sou Manuela Siqueira, eu represento a ILAC no Brasil, hoje eu fico baseada aqui no Brasil para dar um maior suporte, né, para os nossos parceiros, os alunos, e a ILAC é uma instituição aí, como o Chico trouxe, né, já premiadíssima, né, a nível mundial, temos prêmios aí vitalícios, já tem 30 anos de mercado, então é um grupo muito consolidado e que traz esse Career College, né, que é uma modalidade de ensino superior no Canadá, com um foco bem voltado para a experiência real do aluno no mercado de trabalho. Então, a gente vai estar destrinchando um pouco mais sobre o foco, né, de hoje, que é o programa que o Felipe estudou, que é o nosso case de sucesso, realmente, que é o programa de marketing e vendas, é um programa que ele engloba aí diversas habilidades, né, Chico? Eu acho que qualquer área hoje, você tem que ter um pouco do conhecimento de marketing, do marketing digital, você saber se vender, até o seu personal branding. Então, a gente vai falar um pouco mais na frente desse programa. Então, fiquem ligados. É isso aí, então. Querido Felipe, a gente estava batendo um papo aqui antes de entrar aqui no ar, a gente estava falando, né? Você é formado, né, no Brasil em Sales e Marketing, mas quando você veio para o Canadá, você veio fazer um curso que não era ligado a essa área, né? Como é que... Não. Eu acho legal porque, assim... E aí depois você voltou para a sua área, né? E, assim... Eu achei interessante, né? Porque uma das coisas que eu acho bem legal do meu trabalho é acompanhar esse histórico dos meus clientes, né? E muita gente tem essa coisa, quero mudar de área e quando chega aqui, ou realmente perde, né, toda aquela vontade pela área original, ou até acaba se reencontrando, né, na área, porque o Canadá é diferente, o mercado de trabalho é diferente, né? Então, como é que foi isso aí, cara? Foi quando eu vim para cá, né, só para contextualizar, eu vim fazer produção audiovisual. Então, foi 1 ano e meio de curso que eu acabei fazendo, tal. E a minha ideia já era meio que tentar conciliar os dois. Porque trabalhando com publicidade e tudo e tal, você acaba sempre tendo que... Um pouco de conhecimento de audiovisual é sempre bom. Então, eu falei, bom, não vai ser perdido. Então, quando eu vim, também queria trabalhar com filme e tudo e tal. Mas aí, para querer ficar aqui no Canadá, porque eu gostei muito do Canadá,
Foi quando eu falei assim, bom, tem uma oportunidade na ela, por causa do preço, acho que a Manu vai falar um pouco mais sobre isso, mas o preço, tipo, o plano de pagamento, foi muito mais fácil para conseguir financiar ela, fazer esse investimento para conseguir ficar e estender o meu visto. E aí foi com a ela que foi quando eu acabei sendo puxado de volta para esse mundo, porque a ela me mostrou até um pouco diferente do que eu tinha visto no Brasil. No Brasil, eu sou formado pela AMB Morumbi, em São Paulo, e a ela que me mostrou, querendo ou não, como, né, quem lida com marketing vai saber muito disso, mercados diferentes. Então, a ela que te ensina muito sobre o mercado canadense, e o que eu acho, e eu sempre falei, mas eu acho sempre muito legal, porque como você tem várias pessoas de outros lugares do mundo na sua sala, que também já tiveram experiência no país delas e tudo e tal, então você acaba trocando essa figurinha e acaba conhecendo até mais, dando um certo conhecimento, né, um conhecimento maior aí sobre marketing em diferentes lugares do mundo, que também você pode aplicar no seu profissional enquanto você está aqui no Canadá, ou se o plano é voltar para o Brasil, alguma coisa assim. Então, quando eu acabei voltando para ela para fazer o marketing, foi quando eu falei, meu, estamos aqui, eu consigo usar a experiência do audiovisual e tudo de novo que a Alex foi me trazendo para o mercado canadense, voltado para o mercado canadense, todo esse estudo, acabou me trazendo de volta e trazendo essa paixão de volta pelo marketing e unindo o audiovisual, foi perfeito. Que legal, que legal. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Ó. Você, quando veio para o Canadá, você sabia que você queria ficar aqui depois? Você estava a fim de tirar meio que um ano sabático ali, estudar fora? Qual era a sua cabeça nesse momento? Eu vim... Eu fiquei curioso agora, a curiosidade minha. Quando eu vim, eu sabia de uma possibilidade de talvez querer ficar, porque quando eu fui fazer toda a minha pesquisa de ver para onde tá, porque a minha irmã, ela mora na Austrália. Então, eu tava vendo de ou vir para cá, ou ir para a Austrália com a minha irmã e tal. E aí, como uma amiga minha já tinha morado aqui no Canadá, ela falou muito bem do Canadá, fiz as minhas pesquisas próprias também, acabei vindo para o Canadá, escolhendo o Canadá. Sempre gostei de frio, agora já não mais tanto, mas sempre gostei um pouco de frio. Então, comigo aconteceu o contrário, cara. Eu gostava de frio, hoje eu sou apaixonado. Mentira. Você é doido. Mas foi isso. Aí acabei vindo para o Canadá, e aí, quando eu vim, o plano era... Meus pais até brincam. Felipe, você falou que era 1 ano e meio só. Faz 7 anos. Então... O Canadá tem essa coisa, né, mesmo, cara? A questão da organização, funcionamento de sociedade, né? Funcionamento... mercado de trabalho também, eu acho que acaba, né, nos apaixonando, né? Sim. E para mim foi muito isso. Foi tipo eu vim com a mente aberta para ficar, se eu quisesse, mas como oportunidades foram se abrindo no Canadá muito mais fácil do que se abriram no Brasil na época, não sei como o Brasil está hoje. Então, para mim, foi a melhor decisão ficar por aqui, e hoje eu estou muito mais do que estabelecido, muito tranquilo. Graças a Deus. Ó, então, assim, até eu fazer uma brincadeira aqui, né? Colocando o nosso querido Felipe, colocando o Felipe no mapa, ele tá reclamando de frio, mas é porque ele mora em Toronto. Eu moro em Vancouver. Vancouver é mais tranquilinho, não é? Então... Aí dá 10 graus, tá no meio do inverno. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas a gente tá gravando esse vídeo aqui dia 13 de janeiro de 2026, no ápice do inverno. Vai dar 10 graus agora esse final de semana aqui em Vancouver, e com sol. Nossa, bom demais. Mas não é assim também sempre, né, gente? Tô brincando. Vai vir lá o Pineapple, o Air, não sei o que, das plantas lá que vai acontecer isso aí, né? Mas, assim, uma coisa que eu até brincando aqui, Vancouver e Toronto e tudo mais, obviamente o mercado de Vancouver é muito bom, mas Toronto, cara, a gente tá falando aí de Nova York, né, do Canadá, a gente tá falando aí da São Paulo. Não tem como negar que a gente tem os maiores mercados, né, de trabalho, né, e aí você pega diversas áreas, não seria tão diferente sem os marketing. Não estou dizendo que Vancouver é ruim, Vancouver é muito bom, Vancouver tem muita startup, tem muita coisa, essa área de tecnologia é muito forte aqui, que acaba pegando marketing digital, design, a indústria de filme aqui, você deve ter estudado isso também, é muito forte, Vancouver, muito forte. Toronto também é. Antes da pandemia, a gente tinha um escritório ali na Vitória, ali em Downtown, Felipe. Aí eles gravavam aquele seriado Suits do lado. Ali, sim, sei. Putz. Foi todo gravado aqui. A turma, cara, o escritório daí era 100% de meninas. Todas elas desciam lá para ver lá os bonitões os bonitões de Hollywood lá. Não tem jeito, né? Mas eu acho isso muito legal, né? Que são cidades muito seguras, né? E são cidades aí
que Sim. oferece uma qualidade de vida muito boa, independente aí de mercado de trabalho. As duas são muito bons, né? Não tem muito como fugir disso aí, cara. Uma pergunta até, acho que a gente, assim, então, você me respondeu legal. O que você sentiu de diferença? Você já até deu aí um spoiler disso aí, mas o que você sentiu de diferença, de repente, com que você chegou a trabalhar no Brasil com sales e marketing, com marketing, Felipe? Eu cheguei a trabalhar no Brasil, eu cheguei a fazer muito freelance no Brasil, com marketing e gerenciamento de rede social, mas muito pouco mais na minha cidade mesmo. Já não em São Paulo, né? Que eu estudei em São Paulo, mas acabei voltando para Itu. E aí, muito limitado, achei. Bom, na minha época, né? Não sei como é hoje, mas acabou sendo um pouco limitado. Eu falei, bom, vamos explorar aí o mundo. Legal, cara. Você foi de cara, né? Você não foi para São Paulo, você foi meter Toronto. Não, agora vamos. Fiquei em São Paulo 4 anos. Aí, né? Entrar logo com os dois pés. Não foi em São Paulo, vamos para outro lugar. É isso aí. Vamos para Toronto. E o que você sentiu, por exemplo? Você já tinha uma formação nessa área, né? Como é que você viu essa coisa do estudar algo muito relacionado ao próximo do que você tinha estudado? Como você viu isso agregar? O que você viu nisso aí, cara? Então, foi muito... Óbvio que isso te ajudou a conseguir o seu emprego. Com certeza. O que eu achei muito legal, assim, de ver aqui, tirando a parte do mercado ser mais voltado para a cultura canadense e tudo isso, todas as aulas eram mais particular com isso, o que eu achei muito interessante da ILAC em si, que eu até, acho que eu já falei em várias vezes que eu falei isso com a Tati, sobre isso, a Tati Menite, a ILAC, por a gente ter o material todo online, ele acaba se atualizando mais rápido, então fica muito mais fácil de você ficar meio que por dentro de tudo que está acontecendo, ainda mais agora, no mundo que tudo muda muito rápido. E uma coisa que eu achei fantástico, que na minha própria universidade no Brasil eu não tive, foi quando a gente estava aprendendo sobre rede social e paid ads. Tráfego pago, né? A gente chama de tráfego pago. Isso, o coisa pago. E gerenciar tudo isso. Na aula que a gente tinha, durante o aprendizado, a gente teve meio que um simulador. Então, a gente meio que aprendia a lidar com esses programas dentro da aula. A gente tinha acesso a esse simulador. Então, a gente fazia toda... É fácil trabalhar com tráfego pago, né, Felipe? Tão tranquilo, imagina. Uma coisinha fácil, assim. Todo mundo quase não muda, né? O meta quase não muda, né, cara? Então... E aí, achei muito legal da gente ter esse simulador, tipo, fazendo todo esse processo de você postar e ver se dá certo, fazer aquele teste A e B. Então, você fazia todo esse processo para ver como... Você achou mais prático de uma certa maneira? Porque, assim... Eu acho que de certo... Fala, perdão. Não, pode falar. Vai. Eu ia falar o seguinte, porque, por exemplo, a ILAC, tem uns cursos fenomenais, mas, assim, são programas mais curtos ali, de 1 ano, 2 anos, a gente não pode comparar assim, com uma faculdade de 4 anos, né? Mas, assim, eu acho que, assim, de uma certa maneira, até uma diferença que as pessoas perguntam, né? A educação no Canadá ela é um pouco diferente da do Brasil. Quando a gente vai aí para um college, eu posso dizer, público ou privado, a gente está trabalhando com algo muito mais prático. Sim. Contanto que quando a gente vai olhar a empregabilidade do programa que você fez, e dos programas, né, que são mais mão na massa, mais hands-on, a gente está falando de empregabilidade de 90%, enquanto a gente vai para uma instituição que seria uma instituição mais de pesquisa, que é mais semelhante com as faculdades do Brasil, a gente está trabalhando na casa de 60%, não é que elas são piores. Não é isso, de maneira alguma, mas é diferente o approach que ele tem para entrar no mercado de trabalho. E na minha visão, Felipe, aí, fica à vontade para dar sua opinião, tá, cara? Isso principalmente para alguém que está chegando de fora, que não cresceu aqui, que não tem um network daqui, que não tem um inglês perfeito, fantástico. É um diferencial muito grande, né? Não, sim, é o que eu acho também. Quando você olha para as faculdades aqui, quer dizer, comparando muito minha faculdade no Brasil e a daqui, né, que eu não cheguei a fazer uma pública. Mas era muito mais como você falou, tipo, ele é todo voltado para uma teoria, para uma coisa assim, não necessariamente só para o mercado de trabalho, mas para o conhecimento da área em si. E a ela, que acho que pelo menos a experiência que eu tive com a ela, que foi muito mais prático e foi muito mais, até na minha experiência, hands-on, porque a gente chegou aí, eu lembro que esse curso que a gente teve sobre gerenciamento de redes sociais, a gente chegou a conversar com um restaurante daqui, um restaurante que ficava perto do campus, e a gente chegou a gerenciar as redes sociais dele por um tempo. E isso fazia parte da nossa nota.
Olha que legal, cara. Então, foi toda uma experiência muito mais, como você falou, que prepara já direto para o mercado de trabalho, você já sai muito mais preparado e você constrói esse networking que aqui no Canadá é muito importante. Cara, eu acho que a gente volta depois aqui com perguntas e tudo mais, mas eu acho que a gente podia aproveitar essa deixa para pedir para a Manu, para a gente começar a apresentação do curso. Porque tem algumas coisas ali que eu acho muito legal e vai enfatizar exatamente o que a gente está falando. Tá? E aí eu vou trazer esse assunto no final, vou trazer alguns assuntos desse aí no final, o que a gente vai falar dessa coisa da ligação da escola com o mercado de trabalho, né, que eu acho que é muito importante. A questão das matérias que você vai estudar, tem algumas matérias de marketing ali que eu acho que, independente de você ter se formado no Brasil ou não, é muito importante que você reveja com a visão canadense. Sim, né? com certeza. Porque ela Todos vai os conceitos ser... básicos de marketing é sempre legal rever e o comportamento do consumidor é diferente, você está entendendo? Então, assim, é muito importante você fazer esse intercâmbio de informação, né? Grande Felipe, na verdade, está com você a apresentação, né? Você consegue colocar lá no ar aí pra gente? Vamos lá. Vou colocar aqui. Mas é muito isso, né, Chico? Felipe estava trazendo aí esse ambiente internacional, a qualidade de vida no Canadá. Só voltando nesse ponto, né, gente? Eu acho que o Canadá realmente é um dos melhores países para o aluno internacional, de fato. Eu acho que essa cultura é um país de imigrantes. É o destino número 1 dos brasileiros. Para a pessoa que quer imigrar, mas também para a pessoa que quer passar um mês aqui. Quer ter um mês, educação de qualidade, é um país que super abraça realmente o aluno internacional, né? Então, traz esse bem-estar para os alunos. Então, assim, de fato, gente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer um programa, seja de um mês até um programa como o do Felipe, de 2 anos aí no Canadá. E é muito isso mesmo, né? A gente, quando desenhou esse programa, né, a Ayla, que quando desenhou o programa há 15, 16 anos atrás, foi focando mesmo os alunos terem essa parte prática, né, voltada para o mercado de trabalho, essa urgência mesmo de prepará-los, não de uma forma apenas teórica, mas já para eles conseguirem, né, um trabalho part-time, assim que chega no Canadá, até realmente um estágio dentro da área de estudo, que é o tão famoso co-op. Então, quando a gente fala, né, do Career College da ILAC, é exatamente esse foco, né? Então, é um curso prático, de fato, como o Felipe trouxe, hands-on, né? O que seria esse hands-on? É justamente projetos que o aluno vai colocar em prática o que aprende. Aqui no Brasil, a gente é muito acostumado, fiz uma faculdade de marketing, só teoria, e depois o aluno, vai né, assim, jogado no mercado, mas sem ter tido uma prática e desenvolver portfólio durante até a faculdade, né? Então, a Ayla, que ela tem muito esse foco, realmente, de preparar o aluno para o mercado real mesmo. Então, eu queria até trazer um pouquinho para vocês, né, a nossa infraestrutura. Hoje nós estamos ali com um total foco em Vancouver, é um mercado que vem crescendo muito, como o Chico falou, né, Toronto ali é São Paulo, Nova York, é uma grande metrópole, mas Vancouver, até por estar próximo ali, né, da Califórnia, então traz todo esse estilo de vida da Califórnia, né, o Vale do Silício do Canadá que a gente fala, que grandes empresas abriram também head offices, né, headquarters, aí, como a gente fala no inglês, em Vancouver também. Então, tem mercado, gente, para diversas o Felipe tá aqui, mas eu vou falar, Vancouver é muito melhor que Toronto, tá? E se você também... Quem tá falando que é um morador de Vancouver há mais de 20 anos. Assim... Quando eu entro dentro do avião, para tirar férias, eu choro dentro do avião. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu era time Toronto até maio desse ano, depois que eu passei 20 dias em Vancouver, no evento da Ayla, que até me apaixonei. Maio, né? Nossa, uma delícia. Aí Vancouver é maltrato. O pessoal fala Vancouver chove, eu falo graças a Deus. Porque se chovesse, cara... É uma delícia. De manhã você acorda, dá uma corrida ali no Seawall, então é qualidade de vida, né? Você vai trabalhar e tal. E não é tão frio quanto Toronto, entendeu? Não é tão frio quanto Toronto. Mas chove muito. Não, tem que falar coisa ruim de Vancouver também. Vou vender Toronto aqui. Ainda bem que chove. Já viu o preço de casa aqui? Imaginou se não chovesse? No Rio, o pessoal dá tiro pro alto para diminuir o preço dos imóveis, né? Eu sou carioca, né? Na vizinhança. Aqui em Vancouver chove.
Brincadeira, gente. Mas, gente, então nossa infraestrutura para vocês, a Ayla que traz aí, né, um campus bem moderno, que proporciona esse conforto para os alunos, né? E aí nós estamos ali na região de Vancouver. A estrutura de vocês é sem igual. Não tem uma escola assim do porte, né, que ofereça o mesmo tipo de programa que chegue nem aos pés. Isso aí você não pode nem comparar com as grandes escolas aqui do Canadá, assim como a Ayla, que é uma das grandes escolas. Ninguém tem a infraestrutura de vocês. Não tem. E todo mundo gosta de estar num ambiente bacana, né? Venhamos e convenhamos. Muito melhor, né? Então, gente, a gente se preocupa com toda a experiência de vocês de ponta a ponta. Então, isso aí né? Eu sempre gosto de trazer para vocês visualizarem onde vocês vão estudar. Vou falar uma coisa, Manu, rapidinho, então. Então, assim, esse programa, os programas de estudo e trabalho hoje no Canadá, eles são só oferecidos em Vancouver. Em Vancouver, então, isso. Existe uma questão do governo no momento também, tá? Então, esses cursos só oferecidos na cidade de Vancouver, programa de estudo e trabalho. O que é uma coisa isso boa. Hoje, né? Se você está vendo esse vídeo, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode mudar. Pode ter mudado, né? Então, vamos lá. Gente... No campo de Toronto, a Ayla que nós oferecemos os cursos de inglês, não é isso, Manu? Isso, inglês. Tem muita novidade chegando aí. Vão ter ali legal. de marketing inglês, mais para o marketing digital, para AI. Fiquem ligados com a 3RA que vem novidades. Bacana. Gente, então eu vou falar um pouquinho para vocês do Ayla College mesmo, né? Que é o programa que o Felipe fez na nossa faculdade. É um programa que vocês vocês vão estudar a parte teórica durante um período, durante um ano, por exemplo, e durante esse período vocês podem trabalhar até 24 horas por semana, né? Que seria o part-time. Então, desde o primeiro dia de aula, você já tem essa permissão de trabalho, o que é muito bacana. Então, o Ayla College, gente, é uma faculdade, né, voltada aí para programas acadêmicos, como eu trouxe para vocês, de qualidade, mas que o aluno, ele tem, assim, essa mão na massa, que é muito importante, já para conseguir entrar no mercado de trabalho mais rápido, tá? Tem um ambiente, como até o Felipe trouxe, né, um ambiente de formação internacional, e isso aumenta muito, gente, o repertório cultural de vocês, isso é riquíssimo, porque desde a sala de aula, vocês já estão lidando com alunos ali da França, da Alemanha, da República Tcheca, da América Latina também. Então, vocês vão ter um olhar de mundo diferente, né? Então, como o Felipe trouxe, e para a gente que é de marketing, trabalha com conteúdo, com criatividade, isso é muito bom porque você vai ter diversos insights ali, né? Com os seus colegas de sala. Então, isso aí também é um ponto muito positivo que reflete o que é o Canadá. Então, a Ayla que já traz essa experiência canadense para vocês de dentro da sala de aula, tá? Processo de aplicação, a gente sempre se atenta muito a isso, né? Quanto tempo demora? É rápido? Processo super rápido, facilitado, para vocês já darem entrada no visto de vocês aí, né? Com a IME Canadá em parceria com a 3RA. E preços acessíveis, a gente tem programas aí a partir de $6.400 para o programa inteiro, gente. Então, assim, né, e a nota do Duolingo aí, facilitada, a nota 95. Então, assim, gente, né, é uma super oportunidade para vocês. Eu sempre gosto de trazer esses pontos para vocês entenderem um pouco como pode ser chave esse tipo de programa no planejamento de vocês para o Canadá. Seja como uma porta de entrada, como um ano sabático, né? Ou como o caso do Felipe, enfim. Então, é um programa que, se você pensa em ficar mais de 6 meses no Canadá, eu falo, por que você não faz um Ayla College? Agrega muito mais, né, Chico? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho que assim, você quer fazer um intercâmbio, você passar 15 dias, um mês fora, com certeza aquilo vai ser legal, vai te trazer diversos benefícios. Mas, assim, se você quiser conhecer de verdade um país, uma outra cultura, você precisa estudar e trabalhar nele. Sim. Aí você vai ter outra visão. Se você voltar para o Brasil depois, se você vai continuar no Canadá, é outra história. Mas quando você estuda e trabalha, você realmente conhece aquela sociedade por dentro, a fundo. Aquilo vai te aumentar a sua empatia, você vai conhecer diversas culturas, aquilo vai você vai crescer como pessoa. Então, aí, na minha opinião, é onde está. O que eu acho legal, alguns pontos que a Manu falou ali, antes da gente entrar nisso aqui, que eu acho muito legal, e eu já vi que tem a matéria aqui que eu acho fenomenal, e eu vou falar um pouquinho dela, mas, assim,
Vou até voltar aqui. Você tem, por exemplo, a Elac College, né? O que a gente consegue te oferecer? A gente consegue te oferecer uma flexibilidade muito legal. Essa flexibilidade vai, por exemplo, o Duolingo 95, ele é menor do que um curso que oferece PGWP, por exemplo. Aí você vai ter valores, olha só, a gente está conversando com vocês aqui em janeiro de 2026, pode ser que na hora que você tenha visto possa ter mudado um pouco o preço, tá? Mas a gente tem hoje aqui preços a partir de $6.400 canadenses. Você tem sistema de parcelamento para fazer isso. Então você tem um valor muito menor do que, por exemplo, um curso com direito a PGWP, você tem uma necessidade de inglês menor, você tem um sistema de aceitação mais rápido, né, do que de uma faculdade pública, né, de um college público, por exemplo, e assim, ele vai te dar diversas vantagens. Chegou aqui no Canadá, pô, tirei aquele ano sabático, quer estudar ali 1 ano, 2 anos, estudar, trabalhar fora e voltar para o Brasil, legal. Pô, gostei muito do Canadá, você fez igual o Felipe, né? Então, hoje existe uma coisa, Felipe, que não existia na sua época. Putz, gostei do Canadá, estou fazendo um programa de estudo e trabalho, o que a gente faz? Ah, não consegui, vou ter que estudar para emigrar, né, para continuar no Canadá e batalhar. O que hoje a gente pode fazer que não existia na época do Felipe? A gente te matricula no próximo curso, você pode ficar até 5 meses no Canadá só trabalhando. Oi, rapaz. Não existia na sua época, Felipão. Não tinha isso aí, não. Você pode ficar 5 meses no Canadá só trabalhando até iniciar o próximo programa. Então, você tem diversos benefícios. Quero fazer o curso, voltar para o Brasil, cara, você volta com diploma internacional na bagagem. O seu inglês vai melhorar muito, ou seja, se você saiu do Brasil num patamar, você vai chegar em outro. Esses $6.400 aqui vão sair, né? Tem um retorno no retorno imediato, né? No Canadá, então, nem se fala, né? Aqui as pessoas no Canadá, elas enxergam a educação como um investimento. É uma coisa que no Brasil é complicado de fazer, porque o mercado flutua muito, né? Que como as taxas de desemprego são baixas e tudo mais, as pessoas enxergam, olha, eu vou fazer esse curso, né? Qual é o meu salário? A minha probabilidade de conseguir emprego é de 90% nessa área em até 6 meses. Qual é o meu salário? Meu salário inicial é na casa de $70 mil. Primeiro, eu não sei, você vai investir 6.400 para buscar $70 mil no primeiro ano, entendeu? Então, é legal você que está aí no Brasil assistindo isso, entender um pouco. Estuda o mercado, quer fazer sales e marketing, Google, ChatGPT, como é que funciona o mercado, quais são os salários médios, né? E aí você vai ter essa resposta, você vai ver que o dinheiro, o seu dinheiro não, o investimento que você faz no curso, ele se paga muitas e muitas vezes, né? Vamos lá, Manu, desculpa, Filipão, porque eu acho que é muito importante a gente levantar. Claro. Não, segue em frente aí. Com certeza, vamos que vamos. Vamos lá, gente. Então, só trazendo um pouco para vocês do que o aluno estuda no programa de marketing e vendas no Elac College. Então, como eu trouxe para vocês, são habilidades que o mercado de trabalho está precisando, gente. Então, os alunos eles vão estudar estratégias digitais e tradicionais do marketing, tá? Como o Chico trouxe lá atrás, né? Comportamento do consumidor, né? Para entender o comportamento do consumidor canadense. Isso é muito importante. Isso é, na minha opinião, mesmo se você tiver um PhD no Brasil, você deve fazer esse curso aqui, porque é muito diferente o approach, né, do programa, o olhar é muito diferente. Então, hoje a gente tem análise de dados aplicadas para o marketing, né? Então, a gente também trabalha muito isso com os alunos, essa questão de análise de dados, como o Felipe trouxe, né, que está dentro do marketing digital, campanha de tráfego pago, SEO, então, enfim, técnicas também de vendas consultivas, né, que é diferente, né, você saber vender, você ter essa técnica do B2B, B2C, como é que você faz esse approach, então, que aí entra, né, no professional sales. Então, assim, gerenciamento de projeto, então, são habilidades que o aluno ele tem aulas teóricas e também práticas, né, como o Felipe trouxe lá atrás. Então, o de tráfego pago, eles vão ter o simulador para poder testar ali algumas campanhas em alguns nichos, né, de mercado, desenvolver landing pages, campanhas para microempresas, né. Inclusive, teve um dos alunos que desenvolveu aquela caixinha que o pet fica esperando do lado de fora do supermercado. E isso é algo que foi outro dia eu achei tão legal, eu vi que estava escrito empresa de brasileiro. Exato. E foi um aluno nosso. Eu vi na Grandview Island, eu vi aquilo. Pois é. Então, assim, os alunos, eles têm essa prática e realmente, às vezes, desenvolvem um business aí, né? Fica famoso como esse. Então, assim, gente, é um programa muito prático, que vocês vão ter 1 ano de estudo mais trabalho,
tá? Então, como vocês podem ver, cada termo tem uma duração de 8 semanas, vocês têm um breakzinho ali no meio para poder, né, dar aquela descansada. O bacana é que durante esse break, que tem uma duração de 2 a 3 semanas, vocês podem trabalhar full time, tá? Então, part-time durante o período de estudo, full-time durante os breaks e o co-op. Então, o que isso quer dizer? Vocês têm mais horas possíveis de trabalho para ter mais experiência e, claro, né, uma grana maior e o período de estudo. Então, o co-op, tá? Só para resumir aqui e passar a palavra para o Chico, é o estágio dentro da área de estudo que a Ayla que vai orientar vocês como conseguir esse estágio, tá? Claro que não é assim, dia 1 de fevereiro você vai para tal empresa trabalhar. Não é assim, o aluno precisa aplicar, mas nós damos tudo no Silver Plate, né? Todas as diretrizes para que ele tenha sucesso nessa oportunidade que ele vai aplicar. Cara, quando a gente faz parte do nosso trabalho fazer uma programação financeira para os nossos clientes, né? E quando a gente faz a programação financeira dos programas vocacionais, né, que são programas tipo esse programa que a gente está conversando aqui, que foi o programa que o Felipe fez, a gente levanta que o cliente, com as horas de trabalho dele, ele consegue receber dinheiro para pagar o investimento do curso e o investimento de se manter aqui no Canadá durante esse tempo. É claro que depende de como você quer viver. Tá? Sim. É óbvio que isso aí, assim, mas aqui se a gente levantar, aqui, por exemplo, termo 1, 2, 3, 4 e 5, são 8 semanas. Aqui você pode trabalhar 24 horas semanais. Nesse break, quanto tempo é, Manu? Desculpa, você falou? Eu me perdi. É full time, né? 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Então, nesses 2 a 3 semanas aqui, a cada 8 semanas, você pode trabalhar por tempo integral. Depois você vai ter férias de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Você tem 3 meses para trabalhar por tempo integral. E já entra no co-op, né? Já entra no co-op, ou seja, aqui no co-op você também, para resumir, você pode trabalhar por tempo integral. E se, por exemplo, você gostei do Canadá, quero fazer um próximo programa, você tem até 150 dias para ficar só trabalhando no Canadá. Então, na verdade, eu conheço muita gente, Manu e Felipe... Que são esses 5 meses que você falou, né, Chico? Que aí ele pode ficar... Ele pode trabalhar por tempo integral, tá? Depois do co-op, tá? A gente matriculou ele num outro curso com direito a estudo do trabalho. Até mesmo na própria LAC, ou se ele quiser partir para uma faculdade pública com direito a PGWP, a pessoa tem 150 dias para ficar no Canadá só trabalhando. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente analisa que a pessoa consegue receber todo esse investimento de volta, ter uma formação no Canadá. Então, é muito legal, tá? Então, assim, eu acho uma programação como o Felipe, tô a fim de meter o pé no mundo, quero conhecer outros horizontes. Cara, é ideal, pô. Eu quero emigrar para o Canadá, mas hoje eu não tenho dinheiro e não tenho inglês. É muito legal. Não sei o que eu quero da vida, é muito legal. Então, assim... Porque uma outra coisa que hoje existe, que não existia na época do Felipe também, tá, Felipe? Existem hoje vários facilitaram um pouquinho. Benefícios hoje, que é o PF Online. Para mim, olha, gente, tá vendo isso aqui, ó? Esses prêmios aqui, isso aqui é prêmio que a gente recebeu da ILAC de PF Online, porque quando isso começou, eu achei aquilo, assim, muito bom. Porque antigamente, como é que funcionava? Você não tinha inglês, você tinha que vir para o Canadá, ficar aqui no Canadá, se sustentando, gastando seu dinheiro sem poder trabalhar. O Canadá não é barato, custo de vida não é barato, nem em dólar, enquanto você melhorava o seu inglês para ir depois entrar dentro de um programa de estudo de trabalho. Hoje a gente consegue que você faça isso no Brasil. Né? Aí lá que nós temos vários horários para você fazer esse PF, ou seja, você vai melhorar o seu inglês, você vai vir para cá, vai estudar um curso profissionalizante, você dá um salto dentro da sua carreira sem mais tamanho, assim, gigantesco. Né? E esse investimento, ele volta para você. Eu não estou nem falando do seu salário depois como profissional aqui no Canadá, eu estou falando do que você investiu no seu curso aqui e do que você investiu no seu, enquanto você estudava aqui no Canadá, né, Manu? Então, assim, eu acho, assim, fantástico. É o tal, como a gente diz aqui na gringa, é o win-win situation, né? Win-win situation. Exatamente. Só tem ganha, gente. Pois é.
Ó, falando do co-op, Chico, né, trazendo aí, porque muitos alunos, eles perguntam, né, assim, futuros alunos, mas como é que eu vou conseguir emprego no Canadá? Eu não tenho nenhum network, não, né, não conheço ninguém. Gente, a AILEC tem um setor exclusivo de sucesso do aluno. Então, é uma equipe preparada que entende o mercado de trabalho, as demandas, que vai sentar com vocês no one-to-one, ajudar a montar currículo, né, a deixar mais appealing, né, ou seja, mais atrativo ali para uma determinada aplicação. Porque no Canadá é assim, não é igual no Brasil que você tem um currículo único e vai aplicando para tudo. Você tem que personalizar seu currículo para as vagas que você está aplicando, para ser mais assertivo, né? Então, o nosso departamento, ele prepara, ajuda vocês com tudo isso, e nós temos empresas parceiras da AILAC, de longa data, que, de fato, elas priorizam o aluno que vem da AILAC. Claro que você ainda vai precisar passar pela entrevista, você precisa aplicar, tem que ter uma proatividade, né, Chico, dos alunos, mas a gente prepara eles para isso. Até entrevista, simulação de entrevista a gente faz, porque se em português, geralmente, né, o profissional ele já fica um pouco nervoso na entrevista de trabalho, quem dirá em um idioma que não é o seu idioma principal. Então, a gente tem muito esse trabalho one-to-one com os alunos e também workshops, eventos até para como melhorar o LinkedIn, né? Então, vai um fotógrafo profissional também para tirar foto dos alunos, né, ajudar com tudo isso. Então, é muito resumo. Até queria perguntar para o Felipe, né, como a sua experiência realmente foi muito prática, né, Fê, com a gente, como é que foi isso, né? Você teve esse background aí do currículo, quem que te ajudou, Sim. como foi? Então, desde que eu entrei na ELAC, a gente já começou a receber o e-mail com uma lista de empresas que estavam procurando por pessoas. Primeiro, eles mandam os e-mails para lugares, tipo, mais... como você pode trabalhar part-time, então existe uma limitação de lugares que você consegue trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar numa empresa, tipo, num escritório logo de cara. Mas desde o começo eles mandavam os links falando assim, olha, tem essa vaga aqui em restaurante, tem essa vaga aqui desse jeito, tal. São mais na área de serviços, né? Na área Mais de serviço. entry-level. Que é para você começar e também, querendo ou não, uma coisa que é muito válida aqui no Canadá, que eles meio que pedem, é você ter experiência de trabalho canadense. Então, quando você vai até aplicar para um office mesmo, eles gostam de saber se você já trabalhou num restaurante aqui ou qualquer outro empresa, esses lugares mais de entry level mesmo, de primeiro emprego, eles gostam de saber se você já trabalhou, porque aí você já conhece mais ou menos como as coisas funcionam por aqui. Então, até por isso, acho que a ILAC também manda esses empregos, porque vai te ajudar lá no futuro. Né? Lá, quando você puder trabalhar o full time, quando você acabar o período do curso em si, que você vai começar o seu co-op, é quando tudo isso vai acabar meio que valendo a pena. E aí, quando o seu co-op começa, durante as aulas, eu já tive essa ajuda dos professores em si mesmo para montar meu currículo, fazer a cover letter e tudo e tal. Na minha experiência também foi um pouco diferente, porque eu fiz durante a pandemia, então era tudo online, era tudo no Zoom. E aí, mais para frente, você tem o que a gente chama de orientation do co-op, né? Que é basicamente eles vão te explicar como que funciona tudo para aplicar para vaga de escritório e tudo e tal, tipo, mais voltado pro que você tem de experiência, para a experiência que você quer adquirir. E aí eles te explicam tudo, como que faz, como que monta o currículo e tal, como experiência, quando difícil, quando funciona a entrevista. E aí também tem as job fairs. Agora que eu sei, acho que tem acho que a cada 3 ou 4 meses. E aí é basicamente onde a gente traz todos esses parceiros que a Manu falou. Eles vêm dentro da ela que você vai lá, entrega seu currículo, já faz uma entrevista lá na hora. Então, ajuda bastante. Na minha experiência foi um pouquinho diferente, só por causa da pandemia mesmo. Então, por exemplo, essas job fairs a gente não teve, mas eu tive toda a assistência do time do Career Services, Career Success, alguma coisa assim. Student Success, acho que né? Uhum. E falando com o Andrew, na época era o Andrew, né? Hoje já não é mais. Mas o Andrew me dando toda a assistência, falando assim, faz assim, faz desse jeito, faz assim, faz desse jeito. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fui aplicar para o meu co-op, fui fazer a entrevista para trabalhar na ILAC, eu fiz o meu co-op na ILAC, para quem não sabe. Eu apliquei tudo que eles me falaram, deu certo. Tô aqui. Tá vendo, gente?
É um ponto muito importante de trazer, porque não é porque está trabalhando na área, mas isso acontece às vezes muito, né, Chico? Do aluno, ele faz o Eu fiz uma pergunta para ele antes da gente entrar ao vivo. A empresa gosta e contrata para ficar, né, assim. Ó, eu sempre digo o seguinte, Manu, trate muito bem o seu professor. Aí eu perguntei, Felipe, teve dedo de algum professor seu para você entrar na ELAC? Aí ele falou, pô, não sei diretamente, não. É que isso aqui no Canadá é uma coisa muito séria, né? A referência no Canadá, ninguém dá referência de alguém se ele realmente não acreditar. Não Dar referência no Canadá é algo muito sério. Eu já tive funcionários meus que saíram da 3RA e foram para a ELAC. Eu tive o processo meu de referência desse funcionário para a ELAC, eu só fiz porque ele era um excelente funcionário. Porque dá trabalho. Sim. Você está entendendo? Você tem que preencher uma documentação como referência, algo muito sério aqui dentro do Canadá. Não então, é igual assim, no Brasil, dá uma referência aí, meu amiguinho. Então, assim, e se não foi um bom funcionário, como é brasileiro, sou brasileiro também, eu invento algumas desculpas até a pessoa entender que eu não estou afim de dar referência dela. Mas, assim, isso é fundamental, isso é a construção da sua história aqui dentro do Canadá, né? Você vai estudar, seja uma pessoa comprometida com o que você está fazendo, se dedique. Os seus amigos de sala de aula são pessoas que estão no mesmo barco que você, de repente uma pessoa que pode te conseguir um emprego, o seu professor é uma pessoa de mercado, né? Em cursos assim tão aplicados, os professores são sempre pessoas de mercado. Então, assim, eu conheço um caso extremo, tá, Manu? Esse é um caso extremo que eu achei um barato. Um CEO de uma Big Tech de Toronto foi dar aula em um college para pegar funcionário. Porque de grana ele não precisava. Uau! Sim. Então, assim... Você nunca sabe, né? Quem tá ali... Depois eu posso dizer para vocês qual é um college público, mas é um college público. Sim. Mas assim, mas ali isso para mim é o extremo que eu conheci, mas eu conheço muitos casos assim parecidos. Eu tive um amigo meu que foi fazer, ele trabalhava com tecnologia no Brasil, tá? Ele veio para cá, ele não tinha formação no Brasil em tecnologia. Ele falou, cara, eu quero fazer uma formação em tecnologia porque trabalho com isso há tanto tempo. Aí, quando chegou lá, ele foi ter aula de Tableau. Se não me engano, era a ferramenta Tableau. Se eu tiver... O nome pode estar um pouco enganado, mas eu acho que é isso aí. Ele trabalhava com Tableau no Brasil. Ele sabia mais do que o professor. Caramba. Então, ele estava trabalhando naquela época, não eram nem 24 horas semanais que podia trabalhar, eram 20 horas semanais. O professor dele, do college dele, era o chefe de uma cadeira em uma outra faculdade. E carregou ele. Né? E falou assim, colocou ele para trabalhar, ele podendo só trabalhar. Aquilo que você falou, quando você trabalha por tempo integral, é mais difícil você conseguir um emprego na sua área. É óbvio, pensa você como empregador, dificilmente você vai conseguir contratar. A maioria dos trabalhos não são por tempo parcial, é por tempo integral. Mas assim, ele tinha tanto domínio daquela ferramenta que eles assinaram embaixo, traz ele. Caramba, então, legal. assim, ele falou assim, traz ele. E aí ele foi trabalhar numa das maiores universidades daqui, né, que é a Simon Fraser University, por conta dessa conexão, por ter se dedicado na sala de aula, o professor viu que ele sabia. Mas isso é um caso em milhões que eu conheço. Então, assim, trate bem seu professor, leve seu curso a sério. Eu não tenho muitos problemas, assim, os brasileiros, geralmente, quando eles vêm para cá fazer um programa de estudo de trabalho, eles se dedicam, não é algo barato, nosso real está lá embaixo comparado com o dólar, então as pessoas se dedicam, elas se integram, então isso aí gera muitas histórias de sucesso. Né? Com certeza. Tá legal? Então podemos... isso aqui que eu queria que você colocasse na tela. É isso que eu ia falar lá no início. Isso aqui, gente, é ouro. Tá? Para uma empresa grande e séria como a ELAC, que está colocando esse monte aqui de logos, é porque não é brincadeira. Tá? Eles têm ligação com essas empresas, de algumas aqui, você que está aí no Brasil, você deve conhecer diversas delas, tá? Em que você tem essa parceria para você entrar no mercado de trabalho. Então, você vai ter, assim, a sua escola te ajudando ali com network, como fazer um currículo aqui no com feiras de trabalho, que é algo fenomenal.
Então, assim, você vai ter ali, tipo assim, você vai ter a faca e o queijo na mão para você entrar bem no mercado de trabalho canadense. Você vai precisar cortar esse queijo, aí é contigo, mas você vai ter ali todas as ferramentas que você precisa, né? Concorda, Manu? Com certeza, gente. Então, assim, isso aí são essas empresas, como o Felipe trouxe, né? Nas job fairs que nós realizamos, nós levamos essas empresas para recrutar nossos alunos. Então, a gente tem meio que, né, portas abertas com eles priorizam os alunos da ILAC. Mas é como o Chico disse, que eu adorei você ter a faca e o queijo na mão, tem que cortar o queijo, minha gente. Ó, eu vou falar aqui, ó, daqui você tem, inclusive, um dos poucos lugares que prestam em Toronto, que é o The Distillery. Tô brincando, tá, gente? Aqui é o Carioca com Paulista. Sacanagem isso aí. Eu adoro aí. o Distillery, Felipe. Toda vez que eu vou aí, eu vou lá. O Yorkville é maravilhoso também, mas o Distillery é incrível, realmente. Tô brincando, tem muita coisa legal em Toronto. Eu tô brincando, gente. Tá? Então, essa ligação das escolas com a indústria é algo que te ajuda muito, né? Que ajuda as escolas a manterem um alto patamar, né, dentro das suas escolas, poder te falar, olha, esse curso que você vai fazer é 90% de empregabilidade. Isso é bom para as empresas, precisam de pessoas qualificadas, tá? O Canadá sempre tem necessidade de gente qualificada. Isso é bom para a escola, isso é bom para você. Então, ali é aquele tripé que gera o seu sucesso, né? Exatamente. Com certeza. Tá certo. Podemos ir para as perguntas, dona Thaís? Ainda tem alguma coisa aqui da apresentação? Não, agora acho que está tudo Nós certo. recebemos perguntas aqui antes da nossa live, então vamos lá e a gente responde aqui junto. Pergunta do Cândido. Quanto tempo consigo estudar e trabalhar no Canadá em marketing digital? Foi como a Manu falou, o processo de aceitação da escola é rápido, vai depender do seu inglês, a gente tem que ver onde está o seu inglês, tá? Mas se você já tiver o inglês necessário, vai ser o trâmite aí de aceitação da escola, que ali... Eu costumo dizer uma semana, tá, Manu? Porque, de repente, tem um erro numa documentação, vai e volta, mas geralmente não demora, mas pode demorar 2 dias, tá? Se você tiver com a documentação toda certinha, tá legal? E aí depois a gente tem um trâmite de visto, né? Então vamos botar um pouquinho mais longo, botar aí 5 meses para o processo de visto, que a gente já está esticando um pouquinho do que é. Ou seja, dentro de 5 meses, mais ou menos, você pode estar aqui estudando e trabalhando marketing digital no Canadá, né? Concorda comigo, Thaís? Desculpa, Manu, que a próxima pergunta é da Thaís. Sim. Então, pergunta da Thaís. Quais são os pré-requisitos de inglês e que alternativas existem para quem ainda não chegou no nível exigido? Quer responder você, sim, Manu? A gente até falou já um pouco aí durante o... Então, os programas, eles aceitam o Duolingo 95, né, que é um nível ok ali do Duolingo. Eu sempre falo Duolingo porque acaba sendo uma prova de proficiência ali mais em conta, mais rápido o processo, mais fácil. Mas tem também o IELTS, né, o acadêmico 5.5, nós aceitamos. E o próprio Pathway da ILAC, né, que é justamente para os alunos que ainda não têm esse nível de inglês, né, ali avançado, eles conseguem estudar online e atingir o nível do Pathway 2.2 para poder ingressar no programa. Mas um ponto, Chico, bem interessante do ILAC College é que para ele garantir, às vezes, uma promoção que a gente está, né, como no momento, o curso hoje ele está numa promoção aí bem bacana, ele consegue matricular e fazer o Pathway até uma determinada data ali, antes da data de início dele, né? Então, a gente consegue fazer todo esse plano de estudo ali para o aluno, mas consegue gerar a matrícula dele para garantir enfim, promoção e condição especial. Legal, legal. Então, pergunta do Luiz Felipe, como a ILAC ajuda na empregabilidade durante o co-op? Eu acho que a gente falou bastante disso, né? Mas esse é um ponto crucial, né? Então, existe toda essa conexão, não só ali como em feiras de empresas e tudo mais, mas num preparatório antes. O Felipe falou aqui, preparando o currículo, né, se preparando, porque você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você chegar aqui e entregar o seu currículo igual um currículo formato brasileiro, você não vai conseguir nada. Currículo aqui geralmente é 1, 2 folhas no máximo, extremamente resumido. Aqui não se coloca idade, não se coloca nem sexo, não se coloca fotografia, quantos filhos tem, nada disso no currículo, ele é simples, né? Aquilo ali é para te colocar na frente de um empregador, então você vai ter todo esse treinamento para aprender a fazer isso, como se portar numa entrevista de emprego, né? E você tem toda essa conexão da ILAC com as empresas, né, Manu? Exatamente. Tá legal. É a pergunta da Paula. Qual o custo? Eu acho que a gente... Lembra, gente, nós estamos fazendo esse vídeo no dia 13 de janeiro de 2026. Nós vamos falar do preço de hoje, mas se você quiser saber a atualização, é só mandar uma mensagem aqui para a 3RA.
Até, Manu, eu vou fazer o seguinte, para a gente fazer o preço, eu queria tentar fazer um exercício aqui com você. Tá? Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz isso ao vivo sem preparação, mas eu tive essa ideia durante aqui o nosso bate-papo e eu acho que seria interessante a gente fazer, tá? Pega o preço aí para mim, por favor, do curso, o preço total, com taxa, com livro, com tudo. Lembrando, 3RA não tem taxas administrativas para programas de 3 meses ou mais, ou seja, o preço da ILAC é igual ao da 3RA e você ainda tem diversos outros descontos, processo de visto e muitas outras coisas, tá legal? Então vamos lá. Preço total, tá? Já com material, com seguro-saúde, com tudo que a gente contempla para o aluno, está saindo a 11.140. Com seguro-saúde também? Isso. Tá, 11.140. Beleza, tá. E aí, me diz uma coisa, qual é a quantidade de meses desse curso? São 104. Com COP, são 104 semanas em meses. Dão 2 anos, 2 anos e um pouquinho. 6 mais 5. Eu vou colocar aqui que esse exemplo eu vou fazer com aquela história dos 150 dias, que é a pessoa poder ficar aqui no Canadá mais 5 meses. Sim. Mas aí, se você não quiser fazer isso, ficar aqui 5 meses, não tem problema. Nós fazemos também sem esse tempo, tá? Então, aqui vão dar 31 meses, tá legal? Então, o seu custo de vida, a gente está colocando um custo de vida base mensal aqui de $1.700 por mês. Isso é uma vida bem apertada, é uma vida de estudante, mas ela é possível, tá? Não é uma vida você dividindo imóveis, morando mais afastado. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Você tendo mais do que isso, beleza, menos do que isso, não dá. Tá? Concorda comigo, Grande Felipe? Sim, faz sentido. Então, tá. Eu coloquei um salário médio por hora de $21 a hora durante esses 2 anos e pouco. No início, a pessoa deve receber menos, depois vai receber mais, tá legal? Fala para mim, qual é a quantidade, agora não é mais nem 20, são 24 horas por semana. Manu, quantas semanas a pessoa só vai poder trabalhar 24 horas por semana? 52. 52, tá legal. Agora eu vou te quebrar aqui agora. Ainda tem o dos breaks, né? Considerando os breaks também. Não, então peraí, 52 é o estudando, não é isso? 52 é o COP com aquelas férias de 12 semanas. Não, faz um favor para mim, quanto tempo o período teórico do curso? Naqueles módulos que você apresentou, ali diz o tempo, se não me engano, são 8 semanas. Então, quantas semanas ali? 40 semanas estudando teoria. Tá. E trabalhando part-time. E tem os breaks intercalados, ali que ele pode trabalhar full-time. Tá. Então, peraí, vamos lá então, porque vamos separar. Aí, ali, são quantos breaks de quantas semanas? Vamos botar de 2 semanas, tá? São quantos desses breaks? No total aqui tá 24 semanas de break. Total 24 semanas de break. 12 mais o Então, são 24 semanas de break. Aí você tem mais quantas? 40 semanas de co-op. Mais 40 semanas de co-op, isso. E a gente ainda tem... São 64 semanas full-time. E 40 do part-time. Deixa eu entender só essa fórmula aqui, gente, que eu fiz, porque aquilo que eu falei, tá, pessoal? Isso aqui, inclusive, eu tô vendo aqui que tá Quem tudo... Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Eu tô até corrigindo aqui a fórmula. A gente colocou 40, que é o C12. 40 semanas part-time e 64 full-time. Então, são 64 full-time, é isso? Isso. 64. Deixa eu ver aqui. Pode ser que esteja algum erro, tá? Mas eu não acho que tenha um erro. Então, pessoal, olha só. As suas entradas totais durante esse tempo todo, tá? Isso, eu estou contando 150 dias úteis. Lembra aqueles 150 dias que você pode trabalhar depois do curso? A gente está considerando só 105. Tá? A gente está considerando que são dias úteis. A gente nem está te colocando trabalhando no final de semana. Tá? Então, para você ter um descanso aí, deixa eu ver aqui essas... E durante o seu tempo integral, a gente está considerando 40 horas por semana, sendo que você pode trabalhar o quanto você quiser, tá? Então, deixa eu só ver aqui se tem algum erro em alguma forma, tá? Não, parece que está tudo ok. A gente tem de entradas totais 91.500, isso aqui são mais ou menos
isso dá 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Você tem um total de entrada de 91 mil dólares, você tem um total de saída de 63 mil dólares, ou seja, tudo dando certo, você paga o seu curso, isso aqui é matemática simples, tá, gente? A gente faz isso aqui para todos os nossos clientes, isso aqui é um Excel mega simples, tá? A gente faz isso aqui para todos os nossos clientes, curso que você quiser, a gente vai fazer esse exercício para você, com 150 dias, sem os 150 dias, tá? Você vai ter uma entrada total durante esses 2 anos e pouco, com o seu trabalho aqui, 91.560 dólares. As suas saídas totais, 63.840, incluindo custo de vida, incluindo seguro-saúde, incluindo seguro-saúde aqui no... Bem, não vou falar muito de seguro-saúde, não, até porque aqui é barato, mas incluindo o seu custo de vida, incluindo o seu curso na ILAC, e você tem uma sobra, um saldo positivo de 27 mil dólares. É assim que muitas pessoas acabam se ajudando a fazer o próximo curso, se tiver necessidade delas, entendeu? Faz sentido, Manu? Exatamente. Felipe, você que mora no Canadá, você acha que faz lógica isso aqui ou eu estou inventando? Eu estou mentindo? Para mim está fazendo sentido, está tudo certo. Não, e um spoiler, gente, tem alguns colleges públicos parceiros da ILAC, né, que o Chico ele pode, depois entre em contato com ele, que vocês conseguem abater matérias, ou seja, utilizar o crédito do que vocês estudaram no ILAC College para esse programa no college público, que depois tem PGWP. Então, se vocês quiserem saber mais, marca com o Chico, que ele conta todo esse projeto de bundle, como a gente fala, que nós temos até de agribusiness, tá, Chico? Lá em Alberta, que tem processo provincial, né, que eu estou sabendo aí. Então... Não vamos entrar muito nesse. Não vamos entrar muito nisso, provincial não, é uma caixa de surpresa que não tem nem. Mas olha só, sabe o que eu falo? Tem muita coisa boa, gente. Sabe o que eu falo, Manu? Eu falo o seguinte: olha só, gente. Quando você vem fazer um programa desse aqui no Canadá, a gente, por exemplo, aqui a gente está falando de 2 anos e meio. Não, mais, né? 31 dividido por 12, né? Dão 2 anos e meio, mais ou menos. Se a sua intenção é imigração, você não tem que se preparar, você não tem que se importar só com o processo de imigração de hoje. Você tem 2 anos e meio em que você vai ter direito a trabalhar no Canadá, em que as portas vão se abrindo. Isso que a Manu falou é uma coisa muito interessante. A gente não coloca esse valor nessa equação porque a gente não tem como, porque a gente não sabe qual é o próximo curso que você vai fazer. Você vai estar 2 anos e meio aqui no Canadá, provavelmente a sua mente vai mudar, os cursos vão mudar. Então, assim, mas você tem chances claras aqui de economizar depois no seu curso com o PGWP mais de 10 mil dólares. Porque o curso que você fez na ILAC, você pode transferir para o seu próximo programa e, assim, o que você pagou pela ILAC, você não vai pagar de novo. Então, você vai tirar aquelas matérias ali do seu próximo curso. Para essa conta, para essa economia passar de 10 mil dólares, não custa nada. Ou seja, esses 27 mil dólares que você juntou, eles passam a ser 37 mil dólares. Né? Então, assim, você tem muita vantagem em fazer esse caminho. Né, Manu e Felipe? Concordam comigo? Se eu estiver inventando a pólvora aqui, vocês me falam. Não. Vontade, tá? Mas, assim... Não, faz sentido. Olha, gente, vou ser bem claro com vocês. Há uns anos atrás, a gente nunca indicava, porque a gente sempre foi uma agência muito voltada a quem quer imigrar no Canadá. Uhum. E a gente nunca fazia... Era muito difícil a gente fazer recomendação para você fazer um programa vocacional, tá? Porque não é o curso ideal para quem quer imigrar. Só que ele abre tantas portas, mas tantas portas. E depois que eles colocaram essa questão dos 150 dias de você poder ficar aqui só trabalhando, é uma coisa fenomenal. Eu digo assim, você tem a grana, você tem o inglês, você sabe que você quer o Canadá, cara, faça um curso com direito a PGWP. Não há sombra de dúvida. Mas, cara, tô na dúvida, quero experimentar o Canadá, ou hoje eu não tenho a grana ou inglês suficiente, quero embarcar rápido. Mais rápido, né? Cara, você não tem opção melhor, não tem que pensar nem meia vez. Pois né? Gente, queria agradecer demais. A pergunta da Paula aqui era qual o custo, a gente já respondeu. Respondemos e fizemos, Paula. Você foi premiada, minha amiga. Todo mundo... a gente não só falou o custo, a gente falou tudo. Olha, essa 3 reais não brinca em serviço, viu, minha gente? Eu só digo isso. Isso é por isso que a gente tem um monte de prêmio da ILAC, né, Manu? Exato. Não é à toa. Para saber ajudar as pessoas a acharem o seu caminho certo, né? Exatamente. Felipe... E a gente se encontra em Toronto, hein, Chico? Encontro marcado em abril.
Não gosto muito de ir em Toronto, não, mas por você eu vou, mano. Eu tô brincando, Gente, lá tô vem, brincando. vai ser legal. Eu vou ter que pagar o chopp pro Felipe, né? Que veio aqui bater um Exatamente. papo com a gente. Por favor. Fiquem ligados no Instagram da Felipe, melhor ainda, 3RA. cara. Fiquem ligados no Instagram da 3RA e da Ayla, que vai ter esse encontro aí Tá, eles vão internacional. pagar pra gente na CPF, eles vão pagar esse chopp, fica tranquilo. Então Mas tá tem que bom, vir. gente. Fico muito obrigada, gente, pela parceria. E eu vejo vocês, galera, no Canadá, hein? É isso aí. Então é isso aí, Com gente. certeza. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer orientação em relação ao Canadá, manda uma mensagem aqui para a gente, né? Como eu falei, nós temos consultoria educacional gratuita, tá? Nós somos remunerados pelas instituições de ensino e não por você. Nós não temos nem taxas administrativas para cursos de mais de 3 meses, né? Qualquer curso de estudo e trabalho vai ser maior do que 3 meses, tá? Então, assim, você só tem a ganhar com a 3RA. Nós temos descontos em cursos de inglês, se você precisar fazer o PEF, nós temos desconto em processo de visto para você vir para cá seguro, tá legal? E Felipe, Manu, muito obrigado. Até a próxima, né? Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Precisando, a gente tá aí. É isso aí. Tchau, Obrigado tchau. a você que nos assistiu. Até a próxima, ou como disse a Manu, até no Canadá. Tchau, tchau.